Começará em breve. Beleza, estamos gravando aí, então não pode falar coisa errada. senão, como o Igor falou, vai ficar para a eternidade aí. É e bem aí isso. vai ser problema. E aí, Alessandra, tudo bom? A gente não está te escutando, não. Você está no mute aí. Estão me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Opa, tranquilo. Tranquilão. De boa na lagoa? De buenas na laguenas. Cara, você quer começar, Igor? É de você, cara. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só fazer a apresentação aqui, aí depois é contigo, tá? Então, pessoal, primeira coisa, dar as boas-vindas a todos, tá? Obrigado aí por participar. Eu acho que é muito importante a gente comparecer e dar uma força, até mesmo para pegar conhecimento e pegar mais network, tá? Como a gente estava falando aqui com o Fabrício, tipo, vamos trazer talvez uma pessoa de RH, eu conheço fulano, e a gente se conecta, assim a gente vai criando pontes. Tá? Acho que isso é bem importante também. Objetivo da comunidade, como vocês já sabem, primeiro é fazer esse network, né? Fazer a galera se conhecer aqui e saber, pô, eu conheço aquele cara que faz isso daqui, ou então aquela pessoa que faz aquilo lá, e você já ter um network aqui e também ampliar o conhecimento da galera, né? A Alessandra já falou um pouco aí sobre metodologia ágil da última vez. Igor vai estar falando hoje sobre Continuous Integration. Semana que vem, mês que vem, vai ter uma outra pessoa falando sobre outro assunto e assim a gente vai fazendo o nosso conhecimento crescer, tá? Fazer a apresentação aqui um pouco mais formal do nosso palestrante, o Igor, tá? O Igor é engenheiro de software com mais de 10 anos de experiência, 4 anos de experiência no espaço aéreo, projetando dispositivos de missão crítica, sistema à prova de falhas e redundância. Seus projetos têm capacidade comprovada de lidar com o grande fluxo de informação em situações estressantes e tomar decisões rápidas, tá? Quem quiser mais informação sobre o Igor, dá uma olhada lá no itbrcanadá.ca, que vai ter a informação do LinkedIn dele lá, tá bom? Próximo encontro ainda não sei, tá? Eu ainda estou meio enrolado aí essas 2 semanas, então eu vou deixar, depois eu passo para vocês através do Meetup, beleza? Feitas as devidas apresentações, Igor, é contigo. Vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, meu nome é Igor e eu trabalho com software há mais de 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar com software, lá em 94, a gente não tinha... era ainda muito novo essa questão de testes unitários e integração contínua. E como todos vocês sabem, eu trabalho principalmente com softwares críticos, né? Basicamente, se o software vier a falhar, a gente vai ter uma situação catastrófica. Então, isso é algo que se precisa se evitar a todo custo, né? Então, antigamente, um software, ele saía da bancada e ele era testado por mais de 6 meses. E quando eu comecei a atuar mais com essa parte de integração contínua e testes unitários e tudo mais, e esse teste, ele caiu de 6 meses para poucas semanas, né? Então, eu gostaria um pouco de falar sobre a minha experiência. Não sou uma pessoa, um expert nessa área, e eu gostaria de convidar todos para compartilharem, né? Se vocês tiverem alguma experiência nessa área também, sintam-se bem-vindos para compartilhar junto comigo. Vamos começar aqui. Ok, então, o que é CI, né? Continuous Integration. Para quem não sabe,
Continuous Integration, ele é um processo de desenvolvimento de software muito moderno. É algo que ele está recente, ele não tem 10 anos de idade, ele começou faz pouco tempo, já está aí já faz um tempo, mas é um ano no máximo, e ele trata de você fazer commits diários, né? Então, como é que é isso? Digamos que você tenha uma equipe muito grande de pessoas, todo mundo tem que trabalhar junto e diariamente, pelo menos uma vez por dia, essas pessoas elas têm que atualizar a sua base de software, ela tem que atualizar a sua base de código. Então, elas vão pegar esse código onde elas estão trabalhando, elas vão parear isso com a base de código que está aí no seu GitHub, no seu GitLab, e elas vão fazer o commit do código delas e resolver qualquer tipo de conflito que isso venha a ter. A partir do momento que elas fazem isso, entra em cena a parte do Continuous Integration, que é a automação de builds e testes. Então, Continuous Integration, ele é muito voltado à automação de todo o processo de testes do software. Então, se o código que algum desenvolvedor escreveu, ele contém algum tipo de erro, né, a ideia é que isso seja pego nessa primeira parte de automação de builds e testes, logo no início, né? E no final, o objetivo de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de organização em adotar essa prática é redução de custos, né? Então, antigamente, por experiência própria, às vezes a gente demorava 1 mês ou até 3 meses, demorava muito tempo para que a gente pegasse um código e colocasse esse código na base de código, né? Colocasse esse código onde fica armazenado todo o código. E geralmente, nesse processo de fazer isso, era muito conflito que acontecia. Um código de um desenvolvedor, ele não batia com o seu código, e você perdia muito tempo só para resolver esses conflitos e decidir que código que vai ficar, que código que vai sair, o que isso está quebrando. Então, Continuous Integration ele veio para resolver essa questão, de você não ter esse atraso. E tudo isso também é voltado ao processo Agile, né? Então, antigamente, o processo de desenvolvimento de software, ele usava um processo waterfall, né, onde você tinha uma espécie de... Você ia do requirement até o fim, e agora, hoje em dia, você tem pequenas atualizações de software até chegar no final. Vou falar um pouco da visão geral sobre Continuous Integration e Continuous Delivery. Então, você tem, né, a primeira parte aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, você tem aqui o commit, e isso automaticamente vai dar o trigger no build. Então, o seu build, ele já acontece do lado que não vai ser mais na sua máquina. Esse build ele vai acontecer do lado do servidor, do lado de onde fica armazenado o seu repositório. Quando esse build acontece, você consegue acompanhar todo esse processo, você pode ou não receber uma notificação desse build, e você começa a gerar e a rodar os seus testes. A partir do momento que esses testes terminam, se tudo der certo aqui, você vai receber os seus resultados e tudo mais, e você vai começar o processo de delivery. Eu vou falar vou falar bastante dessa primeira parte até aqui no teste, e vou falar um pouquinho também da parte do delivery e do deployment. Ok, então, antes da integração contínua, como eu já disse, a gente tinha o que a gente chama de Merge Integration Hell. E isso, basicamente, é você gastar mais tempo tentando resolver os Merge Integration Conflicts, né, os conflitos do seu código, quando você vai tentar integrar ele à base de código, do que o tempo que você gastou desenvolvendo o código em si.
Então, isso se chama integration hell. E quando você gasta mais tempo na integração do seu código do que no desenvolvimento do código em si, isso é um custo para a empresa que, hoje em dia, se a empresa não sair disso, ela sai do mercado, ela não fica mais. E você também tinha a questão de múltiplos desenvolvedores trabalhando no mesmo código, e isso era bastante complicado, né? Então, quando você tinha 2, 3 pessoas trabalhando na base de código, desenvolvendo diferentes features que seja, mas trabalhando ali no código, essas pessoas, às vezes, elas têm uma filosofia de desenvolvimento diferente uma da outra, elas acabam modificando o mesmo método, a mesma função, e isso gerava também conflitos, e isso era bastante difícil de se resolver, e não era só um método, só uma função, isso era bem comum de acontecer. E, por último, a gente tem as modificações do seu código, né? Então, você modifica uma parte do código e você testa essa parte que você modificou, e tudo funciona belezinha, você não tem nenhum problema com essa parte, com essa feature que você acabou de colocar, mas, sem querer, a sua feature acabou quebrando outra parte do mesmo, da aplicação. Então, a sua feature quebrou a parte base da aplicação, a sua feature quebrou a feature A quebrou a feature B. Então, isso era muito comum, né? E quem desenvolve software sabe muito disso. A gente, quando está focado muito em resolver um problema, a gente acaba tendo um problema que se chama narrowed vision, que é quando a gente tem a visão muito focada naquela feature que você está desenvolvendo. E, obviamente, que quando você vai fazer os seus testes e tudo mais, você acaba focando muito naquilo que você acabou de fazer e não naquilo que já está desenvolvido. Então, se você não tem códigos que estão ali para fazer esses testes e garantir que tudo está funcionando, você inevitavelmente vai acabar com um código quebrado em algum outro ponto que você esqueceu de testar. Então, o que eu estava falando aqui, você tem no modelo tradicional, né, várias pessoas trabalhando e mudando, fazendo várias mudanças durante um período muito grande. Né? E um período muito grande que eu digo não é um mês, mas até mesmo assim, 3, 4 dias já é um período muito grande para qualquer tipo de mudança que você faça no seu código sem você fazer o merge por codebase. E, inevitavelmente, você vai acabar com seus testes quebrando. Né? Isso depois que você resolver todos os merge conflicts que você venha a ter aqui no seu codebase. Então, assim, é um tempo que se perde entre o merge conflict e os seus testes unitários até chegar no deployment, que hoje em dia a gente não pode mais ter isso. Hoje em dia a gente está lidando com deployments muito contínuos, deployments em questão de 1, 2 dias, até mesmo horas, dependendo da empresa. Então você não pode perder tempo nesse processo. Ok, continuando com o que acontecia antes, né? Então a gente tinha resultados demorados. Então esses resultados, né, no final, eles acabavam demorando muito, e o cliente ficava esperando alguma coisa, e isso não acontecia, e tudo isso é dinheiro gasto. Outra coisa também que a integração contínua veio para resolver é quando o cliente vai lá e muda os requisitos, ou o cliente vai falar, eu não quero mais hospedar neste lugar, eu quero hospedar neste outro lugar, ou eu não quero mais que esse botão se comporte dessa forma, eu quero que ele se comporte de outra forma. E tudo isso acabava trazendo um atraso também e tudo mais. E você tinha que lidar com isso, e isso também era muito demorado. E por último, o mais famoso é o Na Minha Máquina Funcionou. Esse é muito conhecido aí, principalmente o pessoal das antigas, né? Você ter aquele código que funciona muito bem no seu computador, mas por algum motivo inexplicado não funciona em outro lugar. E às vezes se demorava muito tempo, né, entre desenvolver o código, fazer ele funcionar no seu computador, e aquela frustração que você tem de
quando você coloca o seu código na máquina onde o código deve rodar e o código simplesmente não funciona lá, é só para quem viveu isso mesmo para saber como é. É muito ruim. Ok, então nós temos aqui o Continuous Integration, que é basicamente esse sistema aqui, onde você tem vários desenvolvedores fazendo commits para o source control. Então, isso aqui é uma espécie de coração, é o que vai manter o seu código atualizado. E isso que eu estou dizendo, essa integração, ela acontece muitas vezes na semana, ou pelo menos uma vez por dia, de preferência mais de uma vez por dia. É muito importante isso, né? Porque a parte do continuous, ela tem que ser seguida à risca por todos os desenvolvedores. E sempre que você faz um commit para o source control, você automaticamente vai dar um trigger no build e nos testes. E essa parte aqui é a parte que vai dizer para você se o código que você acabou de colocar ali, ele é um código que funciona, ele é um código que ele foi validado ou não. Então, essa parte de build e de testes, ela é integrada junto com esse processo. Então, você tem um mecanismo de feedback que vai retornar para você ou que tipo de erro que aconteceu, ou simplesmente um ok, passou tudo, ou vai retornar algum relatório. Isso vai depender de como isso está configurado. Mas, geralmente, você tem um feedback a cada parte do processo. Ok, então, vamos supor, eu gostei muito disso, eu quero fazer esse Continuous Integration. O que eu preciso? Bom, você precisa de um versionamento de código, alguma coisa para manter o seu código centrado em um lugar e você consiga controlar as versões dele. Você precisa de automação de builds autotestáveis, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, então, se vocês não entenderam muito bem o que isso significa, eu vou chegar lá. E você precisa de testes automatizados. Então, e tudo isso tem que funcionar de maneira belezinha, não pode ter nenhum problema. Então, vamos lá. Sobre o Git, né? O Git, aqui é só uma sugestão. Eu percebo no mercado que cada empresa tem uma maneira de se trabalhar com Git, mas o que eu mais vejo por aí é que você tem um feature branches. Então, cada vez que você vai fazer algo diferente, você acaba abrindo uma nova branch e você chama essa branch, dá o nome dela da feature que você vai fazer, né? E essa Git ela vai estar aqui para resolver os conflitos que o seu código venha a ter com o código base. E como eu já disse, você deve fazer commits diários para essa base de códigos. E aqui é mais ou menos um exemplo de como funciona, né? Você tem aqui o master você pode entender que é o código que está em produção. Então, o deployment contínuo, ele vai ser sempre do master. Então, o primeiro branch, que é o mais próximo do master, é o hotfixes. Então, qualquer coisa que o seu master tenha que ser resolvida rapidamente, você abre um branch direto do master, faz o que você precisa fazer e joga de volta para o master. E isso acaba indo para a produção. Você tem o release, isso aqui é onde vai ficar o seu staging também. Eu vou falar um pouco sobre isso. Você tem o develop branch, que é basicamente uma cópia do master, mas não necessariamente o tempo inteiro. Como vocês podem ver aqui, o master não recebeu essas cópias aqui. E todas as features, elas vão sair desse develop branch. Então, é isso que eu vejo acontecendo, mas, como eu já disse, não é obrigatório, tem empresa que tem trabalha de maneira diferente, e isso aqui é só uma sugestão de fluxo de trabalho. Ok, falando sobre os builds eles têm que ser 100% automatizados. Então, aqui, a ideia aqui é tirar completamente o fator humano da jogada. E, por experiência, tirar o fator humano da jogada melhora muito a qualidade do trabalho.
E a geração de artefatos, o que significa isso, né? Quem trabalha com JavaScript, principalmente com React, Vue, qualquer outro tipo de framework, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, você tem o código, e esse código ele precisa ser compilado, você precisa gerar o código que o seu servidor vai usar. Então, essa geração de artefatos, ela acontece nessa parte do build, e o que o seu servidor, o que o seu ambiente de produção vai receber, vão ser esses artefatos, não vão ser os artefatos que estão no seu computador, não vão ser os artefatos que, porventura, você faça o commit deles, não tem nenhum problema, você pode fazer o commit da pasta public, por exemplo, mas esse código, ele não vai para o servidor, o que vai do servidor vai ser o código que foi gerado pelo seu build. E por que isso? Porque a gente quer ter um controle de dependências. Quem trabalha com Node.js sabe muito bem disso. Você tem diferentes dependências, né? Se você trabalha com Express.js, Express.js está sempre uma versão X, uma versão Y, e nada impede de cada desenvolvedor ter uma versão um pouquinho diferente nos computadores rodando. Então, a ideia é que você consiga controlar que tipo de dependência você está tendo na produção. E deixa aquilo ali de uma forma mais fixa. E se você precisa alterar a sua dependência, você vai alterar a sua dependência ali no build, e você já vai fazer esses testes nessas dependências lá no seu staging e lá nos seus testes unitários. Ok. Sobre os testes, eles são a parte mais importante do Continuous Integration. Basicamente, nada funciona sem eles. Então, quem não está acostumado a trabalhar com testes, basicamente está fora do mercado hoje. Isso é o mais importante. Então, primeiro, né, uma das perguntas que acontecem de eu receber é: o que eu preciso testar? Né? O que é testável? Tudo. A resposta é essa. Então, você tem hoje diferentes estratégias de teste, que eu vou falar um pouquinho, mas basicamente o que você puder testar, você deve testar. E outra pergunta que eu recebo muito é: eu devo fazer os testes antes ou depois da implementação? Então, aquela história, eu primeiro programo e depois eu testo o que eu fiz, ou eu primeiro faço o teste, que a gente fala que são testes que eles vão quebrar porque não tem implementação para eles, e daí eu vou implementando e fazendo meus testes passarem. E a resposta que eu tenho para isso, ela é muito simples. Depende de quem está fazendo os testes. Em empresas pequenas, é muito comum que a pessoa que faz a implementação é a mesma que faz os testes. E neste caso, só um momentinho. E neste caso, eu recomendo fortemente que você faça os testes primeiro. Porque isso vai evitar que você acabe novamente com narrowed vision e você faça testes passáveis e não testes que não passam. Então, é muito comum que o desenvolvedor acabe fazendo testes sempre testando aquilo que se espera e não aquilo que não se espera, né? Os edge cases. Então, se você estiver fazendo os seus testes para as suas features, faça eles primeiro. Se você tem uma pessoa que vai fazer os testes para você, ainda melhor. Então, você não precisa nem se preocupar com isso. Ok. E o que é TDD, BDD, ATDD? Então, basicamente, todos esses modelos são como que você pode realizar esse teste. TDD é Test Driven Development, BDD é Behavior Driven Development, e ATDD é Acceptance Test Driven Development. Basicamente, você tem que ter os três. Vamos falar sobre cada um deles. Ok, todos eles, o TDD e o BDD, eles lidam com você fazer os testes primeiro. Que hoje em dia, infelizmente ou felizmente, é a minha realidade. Eu sou a pessoa que eu faço a feature e eu faço os testes. Eu trabalho numa empresa pequena. Então, eu adoto essa
essa metodologia de fazer os meus testes primeiro. Então, nós temos o TDD. O TDD, ele é um teste de funções, ele é um teste de métodos. Então, você vai testar se 1 mais 1 é igual a 2. Você não está querendo saber para onde esse resultado está indo, o que a sua aplicação vai fazer com isso, ou não. O que você quer saber é só se 1 mais 1 é igual a 2 e se está retornando corretamente. Então, ele é muito bom para verificar o seu código, para verificar o que está retornando do seu método. Ele é muito baseado em input-output. Então, eu coloco 1 mais 1, vai sair o quê? 2. Então, é isso, acabou. E ele é muito bom também para edge cases. Aqui eu faço uma ressalva. Eu quero que vocês me falem de alguém que conseguiu fazer todos os testes de edge cases numa primeira tentativa. Isso não existe. Testes de edge cases, o nome é edge cases exatamente porque por mais que você tente cobrir todos os casos, o usuário vai conseguir te passar a perna. Então, não tem jeito. Eles são testes de escopo fechado. O que significa isso? São testes onde você conhece o resultado dado um input. Você espera aquilo, você espera esse resultado. E o objetivo deles é melhorar a qualidade do código. Sobre BDD, né, que é um teste de behavior. Então, ele trata funções e métodos como black boxes. Você não quer mais saber como foi feita a implementação. Você não quer testar a implementação. Desculpa, você quer testar a implementação, você não quer saber como ela foi feita. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma calculadora. Quando você faz um teste de behavior, você testa assim, eu coloquei 1, o que apareceu aí? 1. Eu coloquei plus, o que vai aparecer aí? Ainda é 1. Eu coloquei 1 agora, e agora? O que é? Agora é 2. Então, quando você testa dessa forma, você geralmente tem várias etapas. É uma espécie onde você faz testes que meio que interagem com a sua aplicação. Então, você tem uma condição e você tem um behavior que você espera. Então, você testa, dadas essas condições de uma calculadora que eu acabei de abrir, como ela tem que estar. Quando eu aperto 1 numa calculadora que eu acabei de abrir, como ela tem que estar. Supondo que eu tenha no display da calculadora tal valor, se eu apertar tal botão, o que tem que acontecer? O que a calculadora vai me mostrar? Você não quer saber o que acontece atrás da calculadora. Você não quer saber o que está under the hood. Você quer saber o que a calculadora está te retornando. É um teste de behavior. E esses testes, eles são de escopo aberto. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o que está atrás de tudo aquilo ali. Ele está preocupado só com o behavior, com a condição, com como o aplicativo está se comportando. E isso é interessante porque quando você foca nesses testes, você acaba tendo um detalhamento bem maior do que é esperado que essa aplicação faça. Então, para quem está fazendo metodologia ágil, o detalhamento é onde geralmente pega, né? Onde tem, às vezes, aquela miscommunication, onde o cara fala, olha, eu quero que 1 mais 1 é igual a 2. Tá bom, mas você quer em que ordem que aconteça os botões sejam pressionados, né? Então, o calculador normal é geralmente 1 mais 1, né? Então, você aperta 1, depois o mais, depois o 1. Mas calculadoras científicas, por exemplo, tem uma ordem diferente dos botões serem pressionados. Então, isso acaba dando mais detalhamento para as especificações, porque senão você simplesmente não vai conseguir fazer esses testes. Então, sobre a pirâmide de testes, né, para quem trabalha com essa parte, você quer ter muitos mais testes em métodos e em funções, você quer ter muitos mais testes em escopo fechado e pouquíssimos testes de ponta a ponta. Os testes de ponta a ponta, eles vão estar ali mais para garantir que aquela URL está funcionando, que aquela página que não deveria ser acessada por quem não é autenticado, que ela não seja acessada, que o servidor te retorne um erro, né, de não autenticado. E entre o meio desses dois, você tem um teste de integração.
que ele vai fazer exatamente isso, ele vai testar aquele componente, quando eu aperto esse botão, o que vai acontecer? Quando eu aperto para fazer o login, vai me chamar a página de login? Então, você tem esses testes que estão bem no meio, que são os testes de integração. Ok. Eu vou falar um pouquinho sobre o staging. Bom, o staging, ele é algo que está intermediário entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção, né? Eu não sei se esse é o melhor termo para definir staging, mas ok. Então, o objetivo do staging é você ter exatamente o ambiente de produção ali. Você não quer ter um computador muito diferente, você quer ter o mais próximo possível do que se espera se ter em produção. Quem trabalha com containers, essas coisas, está no céu aí. Mas quem não trabalha, às vezes até acaba tendo um segundo ambiente na produção, só para funcionar como staging. Então, assim, quanto mais próximo da produção, melhor. E no staging é onde você vai fazer os testes manuais, porque você vai ter sua aplicação rodando ali, você vai ter sua aplicação funcionando como se fosse na produção. Então, ali é onde você vai fazer os testes manuais, onde a pessoa vai acessar, está funcionando o login, não está, né? Você vai ver, poxa, esse box aqui devia estar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, coisas mais visuais. Você vai testar ali o GUI, vai testar a UX, mas você não quer fazer testes lógicos, você não quer testar se a sua aplicação vai quebrar com alguma coisa. E é onde também se faz o teste de aceitação. O teste de aceitação, muitas vezes, ele é feito pelo próprio cliente ou pelo dono do produto, né? Que não necessariamente vai ser o cliente. Às vezes é o seu manager, às vezes é o seu supervisor, é a pessoa que é o dono do produto. E também você pode rodar testes de performance. Então, como você tem um ambiente de produção emulado, você consegue fazer testes de quantas chamadas aquilo ali vai aguentar, se você está começando a ter delay, se você está tendo lag, qual que é o tempo que você gasta entre uma coisa e outra. Enfim, o staging ele é muito bom por causa disso, porque ele é meio que a barreira final, o que passou pelo staging basicamente vai para a produção daí, mas a ideia é onde você consiga experimentar aquela feature que você acabou de fazer, é onde você consegue experimentar o seu aplicação como um todo, porque toda a sua aplicação vai estar lá, não só a sua feature. Então é bem legal você ter o staging aí. Botão errado. Ok, então, no final, o que eu acabei de falar é a pipeline. Então, para quem já ouviu esse termo, ou para quem nunca ouviu falar, parabéns. Essa é a pipeline de desenvolvimento de software, desde a parte do, olha, eu quero fazer tal coisa, até você abrir um branch com aquela feature, você desenvolver aquilo, e você começar a fazer os commits de código, gerar os builds, fazer para o staging até ir para a produção. E isso que eu estou mostrando para vocês é basicamente o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer a parte de Continuous Integration, nós vamos fazer a parte de Continuous Delivery. Então, tudo vai funcionar automatizado até o staging. O staging vai receber todas as mudanças que forem feitas no código automaticamente, mas só ao clique de um botão é que tudo isso vai para a produção. E só para dar um contexto histórico para quem é novo na área, antigamente as coisas eram feitas via FTP, FileZilla, era tudo um processo manual, você apontava, você fazia geralmente de noite isso, bem à tarde, você pegava aquela aplicação, engraçado porque toda empresa fala que não é para fazer deploy na sexta-feira, mas sempre calha de dar na sexta-feira. E às vezes aquela produção está funcionando belezinha, você acabou de jogar na produção, você vai para casa felizão. Sábado de manhã os caras estão te ligando. Igor, quebrou. Resolve aí. Você fica aí sábado o dia inteiro, às vezes domingo o dia inteiro para resolver o negócio, volta à produção e não funciona mais, porque aquela produção que você tinha um código, a cópia, não é a mesma que estava lá antes.
porque você não tinha o versionamento. Nossa senhora, então assim, quem esteve nessa época aí, tá até hoje aí, são verdadeiros heróis, viu? Era difícil. Mas bom, vamos para a parte que interessa aqui, né? Antes de mais nada, eu estou usando o GitLab. O GitLab tem bastante recurso para essa questão de CI/CD, né? Não que o GitHub não tenha, é só porque eu estou acostumado a usar o GitLab. Pronto. Não tem nada de especial. E para evitar o uso de algum framework, porque daí o negócio ia ficar muito focado em cima do framework, eu meio que fiz tudo meio que na mão. Tudo, né, os arquivos, a maneira como está tudo funcionando, está tudo feito na mão. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês, né, o under the hood, como é que está tudo funcionando lá. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui é um exemplo de um CI/CD que eu fiz um pouquinho antes da apresentação, só para testar, para ver se está tudo funcionando, porque eu não quero que Murphy dê risada de mim. Então, nós temos aqui, eu tentei focar muito em language agnostic, eu não quero que nada seja feito só em uma linguagem, então eu não fui para o lado de Node.js, se vocês estavam esperando isso, eu sinto muito. Mas eu estou usando, para quem conhece, Laravel. Laravel é um framework para PHP. E um dos motivos para o qual eu estou usando isso é porque tanto o meu staging quanto o meu production estão sendo feitos em ambientes de shared hosting, né? E geralmente shared hosting não te dá possibilidade de rodar Node.js neles e você ser sudo, você ser super user, você ter npm. Então, eu acabei indo para esse lado aí. Em compensação, o meu front-end, que está separado do meu back-end, não completamente, mas ok. Eu fiz ele em Vue, não fiz em React, porque eu quis ser diferentão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui vamos lá. Então, esse aqui é o que está rodando na minha máquina hoje. Então, localhost 8000. Tá tudo bonitinho, rodando. Esse aqui é o que está rodando no staging. Esse aqui é o que está rodando no ambiente de produção. Deixa eu tirar esse aqui. Ok. Então, nós temos aqui nossos 3 ambientes. Ambiente do desenvolvedor, staging, production. Igor, eu não estou vendo nada. Continua a tela do pipeline. Nada, Ah! só o pipeline. Ok, vamos arrumar aqui. Cadê vocês? Ok, vamos tentar compartilhar de novo. Entire screen. Ok, Ok agora? Agora sim. Estou Ok. vendo a tela do GitLab. Perfeito, maravilha. Desculpa aí, pessoal. Show. Bom, ok, então voltando aqui, nós temos os 3 ambientes aqui principais. Nós temos um ambiente desenvolvedor rodando na minha máquina local. Nós temos o staging. E nós temos o ambiente de produção. Ok? Nada diferente da apresentação. Aqui eu estou usando o GitLab para fazer o meu versionamento de código. E o meu código está tudo aqui. No Visual Studio Code. Ok. Então vamos lá. Esse código aqui eu já sei que ele está funcionando. Voltando aqui ao meu... Ver se eu consigo... Aqui. Porque a última vez que eu fiz todos o commit, que foi com esse último código, tudo rodou bonitinho.
Então, o meu primeiro objetivo aqui é, vamos quebrar esse código aqui. Né? Então, eu tenho aqui alguns testes unitários. Na verdade, esses aqui não são testes unitários, eles são testes de integração, porque eu não estou testando o meu método do botão, eu estou testando, na verdade, estou realizando um clique e eu estou esperando o que acontece e tudo mais, então é mais um teste de integração, mas ok. Então, aqui eu tenho simplesmente um contador. Então, quando eu clico no botão incrementar, deixa eu botar o botão aqui para vocês verem, que daí acho que fica mais fácil. Não, aqui. Ok. Então, tá aqui o meu botãozinho. Toda vez que eu clico adicionar um, ele adiciona um. Ok. Então, agora, eu tenho um teste aqui que está rodando. E esse teste, por enquanto, ele está tudo tranquilo, está passando. Ok, deixa eu pegar o meu teclado aqui. Então, o meu objetivo agora é mostrar... Ups. É mostrar como aconteceria se, na verdade, eu não tivesse esperando que o meu botão começasse com 0. Eu vou falar o seguinte, que o meu botão não começa com 0, né? O meu botão, ele começa com 1. Então, eu vou alterar aqui para 1. E eu não vou testar. Eu não vou fazer esse teste aqui, eu vou simplesmente mandar o meu botão lá para o meu ambiente no meu GitLab. Então, eu vou vir aqui, vou escrever alguma coisa. Change the change the counter to start with 1. Ok. Então, vamos lá, vou fazer aqui, fazer o commit. E vou dar meu push aqui para a produção. Ok, vamos voltar lá para a produção. Ops, botão errado. Cadê? Ok. Isso automaticamente ele vai disparar a minha integração contínua, vai disparar o meu pipeline. Então, o meu pipeline ele já começou. Então, a primeira coisa que meu pipeline vai fazer é a parte de preparação. Eu deixei bem separadinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu tenho duas coisas que acontecem aqui, né? Como eu tenho duas linguagens diferentes atuando, então eu tenho o Composer, cuidando da parte do servidor, do PHP, e eu tenho o NPM, cuidando da parte do Vue. Né? Então, agora está acontecendo aqui a compilação, né? Eu puxei aqui um Docker e tudo mais, e ele está rodando. Vai demorar um pouquinho, infelizmente. E essa aplicação, ela vai quebrar. E onde que ela vai quebrar? Ela vai quebrar aqui no meu npm test. No entanto, ela vai passar no meu PHP testes. Eu tenho alguns testes em PHP aqui também, que eu posso colocar. Mas, por enquanto, vamos só esperar ela quebrar. Ô, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pode falar. Nesse caso, esse flow foi você que criou esse flow aqui ou já é da própria GitLab? Boa pergunta, muito obrigado. Enquanto o negócio está lá rodando, eu vou mostrar para vocês como que ele foi feito. O GitLab, ele pede, se você quiser fazer CI/CD, que você crie um arquivo chamado .gitlab-ci.yml, né, YAML. Então, tudo que eu fiz foi criar esse aplicativo, esse arquivo. Então, aqui nesse arquivo, eu tenho aqui a parte do Composer, aqui a parte, qual que é o stage que eu estou fazendo? Preparação. Então, se eu voltar lá no meu GitLab, eu vejo aqui, preparação é o stage,
e eu tenho um composer e um npm. Então, aqui eu tenho o meu composer, stage, preparação, npm, stage, preparação. E o que o composer faz? O composer, ele instala, né, o PHP, ele modifica o arquivo de variável de environment, que precisa do Laravel, ele ele gera uma key para o Laravel, e o npm, tudo que ele faz é instalar o Node, né, a pasta vendor do Node, né. No final, eu quero exportar o que esses dois camaradas aqui fizeram. Então, eu acabo exportando a parte vendor, que é onde vai conter o Laravel, e aqui eu acabo exportando a pasta Node Models, que é onde vai conter o Node.js e a parte do Vue. E daí eu venho para a parte de building, né? E tudo isso aqui, ele tá explicado aqui. O arquivo YAML, ele é um arquivo bem textualizado, ele é um script, né? Então, ele não é um programa. Então, é bem fácil você enxergar o processo aqui, né? Então, o build aqui, esse build, ele vai rodar o npm run in production e ele vai me dar aqui os artifacts, que são os arquivos que são gerados quando eu compilo os meus códigos Vue, né, os meus códigos que eles precisam ser compilados. Né? E são esses artifacts aqui que eu vou, no final, jogar para o servidor. Então, não me interessa o que está na minha pasta public que eu mandei para o meu GitLab, porque eu simplesmente vou ignorar aquilo ali. O que eu vou mandar para a pasta do servidor é o que estou gerando agora, nesse período. Isso é muito importante, porque aqui eu tenho todo o controle de como eu estou fazendo essa geração desses códigos. Eu posso mudar se eu quiser. Olha, eu quero usar essa dependência de Vue, eu não quero usar a dependência que o desenvolvedor está usando. Então, eu consigo ter um controle maior de como esses códigos estão sendo gerados. Ok, vamos voltar lá. Então, agora, se tudo der certo, esse aqui vai quebrar. Aê, quebrou. Ok, então, como esse aqui quebrou, o meu código não vai para frente. Eu não tenho como mandar ele nem para o staging, nem para o production. Ele quebrou, ele está aqui falando que ele quebrou. A GitLab ele vai mandar um e-mail para mim, falando, olha, seu código quebrou. Ele vê quem foi a pessoa que fez o commit, e ele já manda um e-mail. Né? Aparece aqui automaticamente também, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Nesse código aqui, que é o código do seu commit, o seu código quebrou. Para quem está incomodado, eu estou particularmente, então eu já vou deixar bem aberto aqui. Infelizmente, só para a gente usar isso aqui como exemplo, eu estou fazendo direto para o Master Branch, mas o ideal mesmo seria fazer lá para o Feature Branch. O Feature Branch iria rodar esses testes, aí ia depois para o Developer Branch, que também ia rodar os testes de novo, e depois ia para o release, enfim, você ia ter um escalonamento de coisas acontecendo. O seu pipeline ia ser um pouco maior. Mas só para a gente poder ver o funcionamento de uma maneira geral, estou jogando direto no Master Branch. Enfim, então meu código aqui quebrou porque eu passei um teste que não funciona. Simples, né? Ok, vamos voltar isso aqui para 0. E já que eu estou lidando aqui com a parte do stage, né, eu gostaria de mostrar para vocês como que vai funcionar o staging e a parte de produção. Então, eu vou pegar o meu computador aqui e eu vou alterar o código um pouquinho, né? Por enquanto, eu só tenho a parte de incrementar, né? Então, eu só consigo somar. Então, vamos colocar uma parte que vai fazer aqui, vai decrementar, vai pegar isso aqui e não vai aceitar. Então, eu vou começar com o teste. Então, agora eu vou fazer um teste e vou falar, olha, eu quero que ele decremente se eu apertar o botão. Então, eu vou vir aqui e vou falar. Ok, então agora o botão que eu vou usar vai ser
o decrement, né? Esse botão ainda não existe, e isso é esperado. Ok, eu espero que agora ele tenha, que o botão só tenha 0 cliques, então eu espero que isso aqui passe. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou falar, olha, eu vou dar um... Para quem não trabalha com o Vue, e quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então eu vou falar aqui que meu counter... vamos colocar aquele igual aqui a 2. Okay. Então agora eu só setei aqui o valor do meu counter, né? Então eu espero que agora o meu número lá, ele seja 2. E eu espero que quando eu aperte o botão, ele seja 1. Ok. Vamos fazer vamos testar, obviamente que ele vai falhar. Então agora vamos arrumar aqui no botão. Então agora nós vamos ter um segundo botão. Opa, passou? Ah, esqueci de salvar. Vamos voltar de novo. Agora eu vou colocar aqui meu botãozinho aqui, eu quero simplesmente que ele... Ok. Então eu tenho aqui meu teste, que já não passou, né? Já não deu problema. Acabei de fazer a implementação, vamos ver se vai funcionar na minha máquina. Ok, então eu tenho um teste que passou aqui. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o commit desses códigos. Só para mostrar que eu não estou preocupado com o que está sendo compilado aqui no meu desenvolvedor, eu não vou mandar isso aqui lá pro GitLab. Vou mandar só esses dois aqui. Consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Vamos testar. Não sei se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Add a new button. Ok. Então vamos lá. Só quero esses dois aqui. Dá para fazer? Acho que dá. Ah, não. Acabou indo tudo. Ok. Não tem problema. Eu vou tirar o npm watch aqui depois. A gente vai testar sem ele. Então, ok. Então, agora, quando eu volto aqui, eu já voltei aqui, obviamente, algo sendo gerado. Né? E isso é esperado. O interessante do GitLab é que tudo isso aqui está rodando em containers. E, então, você tem um certo número de horas que você pode rodar o seu processo sem precisar pagar por isso. Depois desse número, que eu sinceramente não sei qual é, você tem que assinar, fazer uma assinatura aí, daí você vai começar a pagar um valor mensal para eles. Mas eles também te dão a opção, e essa é a parte interessante, de você instalar um programa no seu computador e você configurar o GitLab para usar esse programa, para usar o seu computador como runner. Então, todos esses processos, na verdade, o GitLab vai estar meio que retornando para o seu computador e rodando um container dentro do seu computador para gerar tudo isso. Eu acho isso bem legal, bem interessante, porque no final das contas, se você não quiser ter o custo de fazer uma assinatura mensal, o que eu acredito também é que só se você estiver trabalhando em um time muito grande, onde você precisa ter isso sendo gerado várias vezes ao dia, realmente você vai acabar estourando quantidade de horas, mas se for você e mais um ou dois, sinceramente, não acho muito difícil estourar. É bastante hora de processamento que eles têm na parte de graça.
Ok, enquanto aqui funciona, ok, então essa aqui é a minha parte de produção, né? Eu coloquei um botão, vamos ver aqui. Então, ok, então tem aqui, isso aqui gerando mais um, isso aqui tirando um. Ok, tá tudo funcionando. Isso aqui eu só consigo ver quando eu logo, então eu tenho que vir aqui no login e entrar. O meu YAML file, voltando aqui, ele cria um login para mim automático de testes, só para a gente já ter esse login aqui e não precisar ficar se preocupando com isso. Então, esse aqui é o meu stage. Então, eu vou logar aqui com o meu e-mail de teste. Ok, então eu ainda não tenho aqui o meu código aqui no meu staging. Vamos ver em que parte que está. Eu ainda estou aqui no building, vamos esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o YAML file para vocês. Alguém aqui trabalha ou trabalhou com isso? Eu trabalhei, mas não com GitLab, cara. Deixa eu te perguntar, quanto tempo mais ou menos demora para você fazer todo o processo? Como eu Pela tô tua usando... experiência, Tá. Como eu estou usando runners que são shared, né? Então, assim, eu estou compartilhando isso com... Uhum. Então, isso acaba demorando mais. Se eu instalasse no Na meu tua computador, máquina. Uhum. ia muito mais rápido, é muito rápido. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu vi que quando você faz o commit, você comita, mesmo você mexendo só no, por exemplo, no front-end, ele também faz o deploy do back-end, né? Isso. O teu, você configurou assim, porque geralmente você trabalha, a equipe ela trabalha dividida, né? Tem a galera do front-end, tem a galera, até mesmo os repositórios são diferentes. Certo. Nesse caso, você está trabalhando apenas com um repositório ou você está trabalhando com dois? Eu estou trabalhando apenas com um repositório. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Mas o back e o front estão basicamente no mesmo repositório, né, juntos, mas eles estão separados aqui. Então, o meu front, ele está todinho na pasta de recursos. Entendi, cara. E o meu back-end não está aqui. Então, você pode, se você quiser, separar eles e trabalhar de uma forma separada. O que eu, inclusive, recomendo. Eu ia te perguntar isso daí, porque todos os meus projetos, quando eu trabalho, eu sempre trabalhei com... Os projetos são divididos. Back-end faz o que você quiser, front-end faz o que você quiser. Até ia te perguntar se seria algum tipo de boa prática. Ah, sim, com certeza. Você não quer... Né? Antigamente mesmo, você tinha uma mistura de... Você não sabia muito bem o que era back-end e o que era front-end. Sim. E ainda hoje você ainda tem muitos sites que eles são feitos de uma forma... Porque o PHP, ele é uma linguagem feita para geração de páginas dinâmicas, né? Então, ele pega aquela informação que está guardada em algum lugar, ou no banco de dados, ou até no arquivo de texto, ele lê aquilo ali e ele compila aquilo ali numa página para você. Copy HTML, né? Ele constrói HTML e é o que ele manda, é o que ele cospe para o front-end. Mas hoje em dia, a ideia é você trabalhar com uma aplicação API, então ela vai ter só o endpoint de APIs, então ela vai trabalhar com receber e enviar só, tipo, JSON ou XML, então ela não vai ter um processo de geração mais das páginas, e o seu front-end é o que vai ser responsável por gerar essas páginas e até mesmo pela navegação, né? Então, o Vue ou o React, por exemplo, você tem a parte de rotas, você tem a parte você tem o history, você vai ter os seus states, então vai estar tudo ali na parte do front-end. Você tem o lazy loading, você tem tanta coisa. E a ideia disso é uma única coisa, experiência de usuário. Não tem mais nenhuma outra explicação. Né?
é a experiência de usuário. Você quer que o usuário tenha uma experiência de navegação muito mais rápida e muito mais dinâmica do que você esperar uma página carregar. Então, você quer que aquilo carregue dinamicamente, né? Você quer que aquilo ali tenha, você quer que o usuário tenha um retorno. Quem estuda essa parte de integração com o usuário é onde é a parte mais importante, né? Quando o usuário clica no link, o usuário espera que aquilo retorne alguma coisa imediatamente. Sim. Então, é para isso que hoje você tem esse tipo de front-end, né? E o Vue e o React, eles vieram para resolver esse problema aí. Faz sentido. Antes, eu nunca trabalhei, na verdade, eu nunca trabalhei com PHP, mas eu trabalhei bastante tempo com ASP, ASP.NET e ASP 1.0. Aí era a mesma teoria, né? Você tinha dentro do projeto, teu projeto era tudo, era o front-end e o back-end tudo junto. Sim. Só cuspia HTML pra galera, né? Isso é... A gente teve essa época, né? Hoje em dia... Ainda tem muito site, assim, para ser bem sincero. Tem bastante coisa, tem bastante. Tem bastante site que ainda ele é totalmente gerado no back-end, só cospe HTML e tal. Mas isso acaba atrapalhando. Por exemplo, você tem do lado do... Voltando um pouquinho para o lado de sistemas, né? Você tem... Às vezes você fica mantendo a página estática salva, cacheada em algum lugar e tudo mais. Isso às vezes acaba atrapalhando um pouco esse processo. Bom, enfim, voltando aqui ao que eu estava falando. Bom, então, dessa vez tudo passou. Inclusive, a gente já teve aqui o nosso deploy no staging. Então, se eu vier aqui para a minha página de staging, der o refresh, não funcionou. E a explicação é muito simples. Nós temos um cache no navegador, então eu preciso tirar esse cache aqui. Então vamos lá aqui no network, vamos rodar aqui de novo. E eu vou dar um clear browse. Ok, vamos ver agora. Ok, então agora o meu staging está com minha aplicação rodando. Então agora é onde eu vejo, poxa, esse botão aqui está muito quadradão, eu queria uma coisa redonda. Ou, eu quero ele centralizado aqui. Então, é aqui que você vai fazer os testes mais visuais, né? Aqui é onde você vai testar a experiência de usuário, que isso, infelizmente, a gente ainda não tem muitos testes, ou eu arrisco dizer que talvez nem tenha teste para isso, mas no final o que conta é o cliente, né? Onde você quer que o seu cliente olhe para essa página e fale o que está certo, o que está errado, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. É essa parte que vai fazer esse processo, é o staging. Então, supondo que esteja tudo correto aqui, né? E voltando aqui no meu pipeline, eu consigo clicar nesse botão aqui, e agora o meu processo de enviar a minha aplicação para produção já começou. Todo esse processo aqui tem uma questão também na segurança, né? A gente não quer que a nossa aplicação fique exposta para que outras pessoas consigam fazer a mesma coisa. Então, antes de eu conseguir ter esse processo funcionando, eu precisei fazer um SSH, tanto na parte de staging quanto na parte de produção, e eu precisei passar a minha public key para os dois processos, eu precisei cadastrar a public key desses processos aqui no GitLab. Então, tá tudo meio que seguro, então tá tudo tranquilo. Mas isso é uma coisa que você tem que configurar previamente, não é uma coisa que vai funcionar de primeira. Enfim, eu estou jogando aqui para minha produção, então eu tenho aqui minha produção rodando, vamos ver se ela já... minha produção aqui já está com o processo, já está aqui com meus botões. Então aqui eu consigo ver todo um pipeline que aconteceu. Se eu entrar no meu e-mail, eu vou ter aquele primeiro pipeline que falhou, que não deu certo. Vamos tentar aqui rapidinho. Assim que eu achar o meu e-mail, acho que está aqui.
Aqui, então ele mostrou aqui que o processo falhou. Então eu já consigo ver aqui o que aconteceu, né? Ele mostra que ele vai gerar um relatório para mim, e isso aqui é tudo configurável, eu posso dizer o que eu quero que ele mande. E o meu processo foi fixado, então também vou receber aqui um e-mail dizendo, olha, beleza, seja lá o que aconteceu aqui, o cara arrumou os testes. Numa empresa que trabalha com esse processo bem estruturado, o normal é você ter um cara só para gerar testes. Ele é específico para isso. Ele inclusive vai ter pouquíssimo contato com você. O que ele vai saber da sua aplicação é quais são os métodos que tem que ser testados, os nomes dos métodos, os parâmetros. E para ele aquilo ali é uma caixa preta. O que ele só tem que, olha, com esse input eu espero esse output. E assim, no começo você vai amar esse cara. E depois de um tempo você vai passar a odiar esse cara. Porque ele vai te quebrar mesmo. Ele está ali para isso. E o objetivo é fazer com que a sua aplicação não chegue na produção e cause prejuízos ainda maiores para a empresa. Eu posso mostrar mais alguma coisa, mas basicamente vai ser a mesma coisa. Vai ser um pouco mais do que eu já mostrei aqui. Mas agora, né, eu estou aqui para quem quiser compartilhar experiências ou ideias ou fazer perguntas, ou se quiserem que eu mostre um pouco mais de como, sei lá, eu estou vendo que o botão está indo para o lado negativo, não fazer ele para o lado negativo, criar um teste para isso e fazer mais um teste, eu posso fazer isso também, eu vou deixar aí para vocês definirem o que vocês querem. Bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal colocou no chat, e aí eu vou te dar um tempinho para você tomar uma água e a gente já manda bala. Pessoal, quem tiver também pergunta, pode ativar o microfone aí e vamos bater um papo. O que eu ia te perguntar? Uma coisa que eu ia te perguntar. Tem como você voltar lá no teu pipeline, lá no GitLab? Uma dúvida para mim. Digamos que você está trabalhando tipo 2 pessoas no mesmo projeto. Aí digamos que eu fui lá e fiz um commit e tem o meu teste vai falhar, beleza? E digamos que a gente está trabalhando no mesmo projeto e você foi lá em seguida também fez um commit. Ok. Ele vai mostrar dois pipelines desse aqui para a gente ou não? Vai mostrar 2 pipelines. Aqui na seção de CI/CD, eu consigo ver os pipelines. Entendi. Você tem vários lá. Exato. Se eu vim entendi. aqui, Saquei, tá bom. E como eu disse, né, eu tô fazendo uma coisa que praticamente um dos 7 pecados aqui. Eu tô fazendo já para master, né? master. Mas normalmente você vai fazer o seu commit para sua feature branch. Então, vai quebrar ali na sua feature branch. Se o commit da outra pessoa passar por esse processo, o merge request ou vai ter um merge automático, vai depender de como você quer que a sua dinâmica da pipeline funcione, já vai entrar direto para a parte do developer branch. E aonde vai ser feito mais testes. Sim. Inclusive, você pode simplesmente fazer os mesmos testes tudo de novo, ou você pode fazer testes diferentes em diferentes branches. Então, vai depender de como você quer que isso funcione. Você pode fazer com que só os testes que você quer na sua feature rodem, e daí lá no Developer Branch vai rodar uns testes mais amplos, testes que vão testar outras coisas. Mas o objetivo principal, como eu já disse, é não deixar que o seu código defeituoso ou que um código que tem algum problema chegue de forma nenhuma na produção. E a segunda coisa é economizar dinheiro. Tudo isso é visando economia de dinheiro. Então, a empresa hoje, ela não quer que você perca mais tempo resolvendo merge conflicts. Ela não quer mais que você fique brigando para ver que código que vai entrar, o que está errado no seu código, porque você alterou tanta coisa, tem 1000 linhas de código aqui nova, e ela não quer isso. Ela quer que isso seja resolvido rapidamente. E quanto mais rápido o seu código for para produção,
mais rápido ele vai gerar dinheiro e menos dinheiro vai se gastar nesse processo de desenvolvimento. Porque um dos erros que uma pessoa que está começando na área ela comete é achar que o processo de desenvolvimento é só a parte que está no computador dela. Né? Tem todo um processo que acontece para o negócio chegar no computador dela, né? Diga-se aí o que a Alessandra passou aí sobre o processo ágil, né? Então tem todo um planejamento que é feito até se chegar no computador do desenvolvedor. E quando sai daquilo ali, do computador do desenvolvedor, também tem todo um processo que acontece até chegar na linha de produção. E enquanto mais rápido isso acontecer, e mais se confiar nesse processo, e confiar no processo, entende-se com quanto menos o ser humano botar a mão, melhor. Entendi. Eu tenho uma pergunta, eu vou começar a pegar as perguntas do pessoal aqui, mas depois eu tenho uma pergunta legal, cara, não sei o que aconteceu. Vamos lá, a Joyce. Igor, o commit diário é obrigatório mesmo que meu código não esteja completo? Depois me diz como você aí trata isso. Então, tipo, esse lance de commit diário que você falou, ele é obrigatório, mesmo que o código não é completo? Eu acho que aí vai falhar, né, bicho? Quando você dá o push lá... Não tem nenhum problema. Depende. Se tiver teste para alguma coisa, vai falhar. Né? Mas, com muita sinceridade, eu acho que, assim, o seu teste, ele está ali para isso. Ele tem que falhar. Ele tem que não deixar o seu código incompleto passar. Sim. Sobre a questão do commit diário, sim. Por favor, façam commits diários. E, assim, de preferência, mais de uma vez por dia. O objetivo do commit diário não é fazer os seus testes passarem. O objetivo do seu commit diário é evitar um conflito com o código base. E toda vez que você fizer um commit, antes de você fazer um commit, você precisa primeiro puxar o código base, atualizar o que você já tem na sua máquina. Então, tudo isso está ali para você ter uma atualização do código base de uma maneira mais rápida, evitando que você tenha depois uma quantidade enorme de conflitos para resolver. Se o seu teste quebrar, não tem nenhum problema. Ele está quebrando dentro da sua feature branch, ele está quebrando dentro do ambiente controlado, e você está ali já sabendo que isso vai acontecer. Isso não é algo que vai deixar você com uma reputação ruim na empresa, nem nada. Isso é esperado. Durante o desenvolvimento de software, a gente quer que os testes quebrem, e a gente quer que no final, entre o feature branch e o developer branch, que os testes estejam passando. Mas o processo de desenvolvimento, nada mais normal que os testes passarem. Significa que você está fazendo testes corretamente. Se o seu código começar a passar em testes de primeira, de duas uma, ou você simplesmente não fez os testes, ou você fez testes para coisas que você espera que funcionem. Né? Os meus testes, eles, de certa forma, eles estão desse jeito. É porque eu mostrei também um teste de integração, né? Então, eu estou testando o clique do botão, eu estou testando um texto inteiro, não só simplesmente uma saída daquele botão, uma saída de alguma coisa, mas você vai fazer testes, por exemplo, uma função que você vai colocar, e se eu colocar um define aqui, o que vai acontecer? E se, em vez de eu colocar um número, eu colocar uma letra? E se eu colocar um espaço? Então, assim, esses testes de edge cases, eles têm que estar lá e eles têm que estar funcionando. Então, sim, é importante que seus testes quebrem. Não tem nenhum problema com isso. Legal. Também tem outra coisa, né, cara? Isso aí já aconteceu com um amigo meu. Tipo, ele ficava de fazer commit, tipo, no final da semana, e teve uma vez que o computador dele deu problema. Perdeu o código, cara. Desgrila. Acontece. Bom, vamos para a próxima. Como fica a questão dos testes de usuário em termos de estratégia para entregar várias funcionalidades relevantes para o negócio? Cara, eu acho que essa pergunta eu vou encaixar a minha também. Deixa eu te colocar uma situação que eu passava muito na outra empresa que eu trabalhava. Tipo, a gente pegava digamos que cada desenvolvedor criava uma feature branch, sabe?
E aí chegava o pessoal e falava, olha, vamos testar, final de semana o pessoal de teste vai testar a funcionalidade A, B, C. Aí bacana, eu ia lá, fazia o merge para uma nova branch, fazendo a composição de A, B, C, resolvia os conflitos que tinha que resolver, que dava pau pra cacete, e colocava disponível lá, falou, olha, o pacotinho que você tem que testar é esse aqui, ó. Vai lá e teste, deixava disponível para teste lá em stage, beleza? Aí quando chegava lá principalmente era final de semana, quando chegava lá no sábado, a galera falava, mas eu não queria ABC não, eu queria A, B, C, D, E, F, G e H. Puta, cara, ele ficava puta. Aí lá vou eu, liga pro José, manda o José fazer os merge do negócio. Aí dava pau, aí porra, me ferrava a vida, cara. Novamente, assim, o objetivo é você estar sempre atualizando o seu código base, né? Então, merge conflicts é algo muito difícil, é algo que a gente tem que lidar toda semana, para ser bem sincero, e por isso que a integração contínua, ela tá aqui exatamente para tentar resolver essa questão sobre, né, o que o cara espera receber e o que você entregou, sendo que outras pessoas estão responsáveis pela feature, sei lá, GH, e elas não conseguiram entregar no prazo, ela não necessariamente ela tem a ver com integração contínua, né? Tem a ver com outras questões, né? Tem a ver com outras questões, é isso aí. Tem várias coisas aí que a integração contínua veio para resolver, mas infelizmente atraso em desenvolvimento de código, essas coisas ainda não é algo que ela resolve, graças a Deus. Por enquanto não. Mas sempre que você for fazer um merge, porque o que acontece? Se o cara vai deixar para fazer o commit dele só depois que ele já entregou toda a feature, então vamos supor que você está fazendo uma feature, e sua feature, ela está... eu vou falar um pouquinho aí, a Alessandra, por favor, me corrija se precisar, mas eu vou falar um pouquinho do processo ágil aí, né? Então, a ideia do processo ágil é assim, poxa, isso está muito grande, eu vou quebrar. Quebra em espaços menores. Isso ainda está muito grande, eu vou quebrar mais. Quebra em espaços menores. Isso meio que se aplica para a quantidade de commits que você faz. Você não quer fazer um commit da feature inteira. O que você quer é fazer commits pequenos. Essa é a ideia da integração contínua. Ninguém espera... A integração contínua não é esperado que você faça um commit de toda a sua feature de uma vez. Se você fez isso, você fez errado. O que é esperado é que você comece a fazer modificações no seu código e comece a fazer os commits conforme o seu código for atualizando. Então, vamos supor esse botão aqui que eu te dei um exemplo, né? O ideal seria eu fazer os testes e já fazer o commit deles. E daí, eles vão quebrar no computador, vão quebrar no servidor, e daí eu vou começar a implementar o botão e fazer o commit do botão. E é um botão. Agora, uma feature não vai ser um botão, uma feature vai ser uma coisa bem maior. Então, a ideia da feature da integração contínua é você fazer commits pequenos, não da sua feature como um todo. Entendi, legal. Bom, vamos para a próxima aqui. Alessandra, Igor, como vocês trataram as dependências entre aplicações através de virtualização e uma arquitetura mais monolítica, um legado? Como tratar? Como tratar as dependências? Você pode explicar um pouquinho melhor, Alessandra? Oi, posso sim. O que acontece, né? Quando tu trabalha com sistemas mais antigos, né, legado mesmo, tu tem as aplicações assim todas interlaçadas, né, todas amarrada. E daí tu começa a fazer automatização CI/CD numa aplicação, só que daí tu não tem todo o mapeamento das dependências, começa a quebrar, tu não consegue colocar tudo isso no pipeline. Daqui a pouco tu tem que fazer uma engenharia reversa para poder trazer tudo isso
E daí começa aquela questão, né? Os desenvolvedores já não querem mais usar, porque tem muitas dependências, começa a quebrar o código. Algumas coisas tu consegue utilizar virtualização, containerização, mas eu não sei assim, a tua experiência, se tu chegou a pegar, a trabalhar com aplicações legadas. Eu trabalhava na outra empresa, tinha muitas aplicações legadas. O que era novo, que era sistema novo, era muito mais tranquilo, já começava do zero, rodava, que era uma beleza. Agora, essas mais de legado, nossa, a gente tinha, assim, uma resistência enorme, enorme, porque para fazer todo esse mapeamento de dependências, né? Olha, é engraçado porque eu estava até comentando antes de começar a apresentação, né, com o José, né, que aplicações legado, elas são um mal necessário. A gente vai ter, porque a gente está vindo, né, de coisas que estão acontecendo no mundo, e é inevitável, o mundo está evoluindo, mas está evoluindo tão rápido que as aplicações elas não conseguem alcançar. A minha experiência que eu estou tendo com aplicações legadas, ela está acontecendo principalmente na empresa que eu estou trabalhando, e lá eles usam lá, essa empresa ela é basicamente Microsoft, tudo é Microsoft. Então, eles têm a parte do versionamento é feita dentro da empresa, eles têm um servidor ali rodando, o Team, como é que é o nome? É o TFS, que já tem todo o processo ágil embutido, já tem tudo pronto, e então, assim, quando eu faço, como é meio diferente, né, como eles têm um sistema centralizado no Git, então eu não faço um commit, eu faço um check-in. Então, quando eu faço um check-in de código, o meu próprio build, ele está automatizado no sentido, olha, quando você faz o check-in de qualquer código dessa aplicação, eu quero que você tente realizar a integração contínua dessa aplicação, porque todas elas são dependentes dessa classe que você colocou, né? Eu trabalho com C#, é tudo classe, tudo objeto. Isso é legal, no sentido que para um ambiente empresarial que não querem que o seu código fique em nenhum outro lugar que não seja interno, funciona tranquilo. Ambiente empresarial geralmente é isso, é legado mesmo, é C#, são linguagens um pouco mais que a empresa quer confiar mais, a empresa, sei lá, tem uma confiança maior nessas linguagens, eu não entendo porquê, mas ok. E então é assim que funciona. O que eu faço voltando o exemplo que eu dei, né? Quando eu tenho duas aplicações que acabam compartilhando dependências iguais, a aplicação que recebe, né, o repositório que recebe esse commit, ele tem automatizado um webhook que ele vai pedir para o outro repositório fazer um pull desse repositório que você mandou. E daí, esse pull acaba fazendo o trigger do pipeline. Então, é só você automatizar um webhook, alguma coisa assim, e você consegue fazer esse mesmo processo em 2 repositórios ou mais diferentes, né? É um pouquinho mais chato, no sentido que você tem que configurar isso e tal, mas funciona, e você acaba tendo esse compartilhamento de dependências, né, funcionando da mesma maneira que o sistema TFS faria numa empresa aí, Microsoft, por exemplo. Eu já tive algumas experiências, principalmente com Java, quando eu trabalhava com Maven e com Jenkins, que você tinha que ter um repositório só para dependências. E aí você utilizava esse repositório. Eu chamava, acho que era Nexus, um negócio assim. Para Node.js eu nunca tive problema, não. Legal. Bacana, vamos para a próxima. Igor, qual a melhor prática para executar os testes de regressão para novas features? Cara, eu acho que a melhor forma, já respondendo aqui, é você ter um processo bem definido, né? Se você tem uma área de QA bem estabilizada, a galera vai ter o que eles chamam de teste, como é que é?
ATCP, um negócio assim, tipo... ATDD. AT? ATDD. Acho que é a aceitação, né, que você está querendo dizer? Não, eles têm... Não é tem, faz parte, mas eles têm o que eles chamavam, o que o pessoal chama de caminho, tipo, de caminho básico, tipo, teste básico, entendeu? Tipo, se você tem um processo, e aí você vai ter os teus testes de integração, tem que passar por todas essas fases aqui. A ideia é que, pelo menos, assim, em algum momento da sua pipeline, todos os testes que estavam lá antes, que eles continuem rodando e testando, né? Sim. A gente não quer, como eu disse, né, quem desenvolve software, é normal isso, não é uma falha de ninguém, é normal, mas é muito comum você focar naquilo que você está fazendo e não focar tanto em toda a aplicação. Voltando ao sistema legado da Alessandra, é bastante interessante isso, principalmente para sistemas legados mesmo, porque incluir features em sistemas legados é complicado. Opa. E é muito fácil você quebrar uma coisa que está funcionando nesse processo. Então, você quer que os testes estejam lá como guardas, né? Você quer que eles quebrem. Então, eu não entendi muito bem essa questão de testes de regressão, mas eu acredito que sejam os testes que já estejam rodando, né? Eu acredito que seja isso. Essa foi a minha interpretação também. Aí tem outra pergunta aqui que foi eu que fiz. Você já trabalhou com stress test e colocou isso dentro do teu pipeline? E qual ferramenta que você usou? Eu utilizei muito o JMeter. Eu não coloquei no meu pipeline, mas eu já rodei stress tests usando o Stage, né? E eu usei uma ferramenta do próprio, da Apache mesmo, não lembro qual que era o nome, mas Apache, é uma que... Apache JMeter? Então é isso aí mesmo. É o mesmo. Que daí você consegue criar várias threads, né? E taca ali o pau. Deixa o pau cantar lá. Na hora que começar a retornar erro 500, é aí que você para. É isso aí mesmo. Você já ouviu também falar em Truck-Based Development? Não, nunca ouvi falar. Cara, vai lá, continua aí. Não, eu sou aberto para ouvir o que é isso, porque eu nunca ouvi falar mesmo. Cara, é uma maluquice que eu nunca... Tipo, a galera queria implantar nessa empresa que eu te falei que eu tinha problema de ter várias feature branch e depois a galera queria fazer um merge da porra toda. E aí a ideia era, cara, você não tem feature branch, tudo vai para master. Eu falar, meu amigo, eu não vou fazer isso não, faz você aí. A galera tem umas ideias, mas assim, funciona em algumas empresas. Eu coloquei um link aí no coisa, depois dá uma olhada. Olha, isso aí eu vejo muito acontecendo, de você mandar direto para a pipeline principal, né, para a linha principal do código, quando você tem um sistema centralizado e não distribuído. Tipo, o Git é um sistema distribuído de versionamento. Mas também tem um sistema centralizado, que é praticamente o TVFS, alguma coisa assim, é da Microsoft. E nele você não tem essa questão de branches, você não tem branches lá. Você pode até criar, mas é bem complicado, shelf sets, tal, isso e aquilo. Então o pessoal acaba meio que jogando direto para master lá, viu? Eu tinha uma empresa que eu trabalhava que era desse jeito, era tudo Microsoft e tal, e daí era Windows Form na época, e tudo ia para lá. Assim, tinha lá o code review, né, que você fazia, o cara aprovando o code review, você taca ali pau, joga na master, aí rodava os testes ali no próprio servidor. E se passou, vai lá no servidor, pega ali o arquivo, o executável, ou o arquivo ASP lá que ele compilou, e FTP, velho. FTP,
é FileZilla e vambora, entendeu? Era assim, e assim... Cara, o que você tá falando faz sentido. Quando eu comecei a desenvolver, não tinha GitHub, né? Aí tinha a porra de um negócio que era um controlador de versão também, que ele tinha um nomezinho esquisito, cara. Era V alguma coisa, que era da Microsoft. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Era tudo centralizado, é verdade. É verdade. Quando você vai procurando aí, deixa eu ver o que é que mais tem aqui. Aí teve aquela pergunta que eu te fiz, do deploy de front-end e de back-end. E eu acho que é isso, cara. Só a galera depois falando que vai sair, depois elogiando aí. Não, legal. Eu acho assim, como eu disse no começo, eu não sou especialista nisso. A minha área, ela é desenvolvedor, mas eu gosto da área de DevOps. E eu acho assim, é uma área incrível, principalmente hoje em dia, né? A gente tem empresas que têm uma cultura muito forte na área de DevOps. E se você pega, por exemplo, o Netflix ela é muito forte em DevOps. E o time de DevOps Netflix, se não me engano, é em torno de 70 pessoas. Nossa, então você pega uma empresa do tamanho da Netflix, você tem 70 pessoas ali. Não é tão grande não, viu? Imagina quantos desenvolvedores eles não devem ter, né? Para 70 DevOps. Obviamente que o processo deles é mais elaborado. Eles têm toda a questão de monitoramento do ambiente de produção. Eles devem ter uns 50 staging. Eles devem ter histórico de staging. Eles devem, ver o staging da versão A, staging da versão B. O que também não é incomum de acontecer. Geralmente tem empresas que elas conseguem fazer o pipeline, criar um staging, e esse staging fica ali por 3 dias, vamos supor, ou fica por uma semana, ou fica por um mês. Você consegue botar um expiring date para o staging, e daí nesse período você consegue testar diferentes versões do seu aplicativo no staging. É bem legal. Mas enfim, é uma área assim que eu sou muito curioso, eu comecei a explorar, e daí acabou que eu acabei ficando um pouco com esse papel na empresa que eu trabalho, de tentar automatizar ao máximo possível a questão de todo o processo de integração até o deploy. Uhum. Mas lá a gente acaba usando um pouco mais de ferramentas, um pouco mais de coisas. Então, assim, estamos aqui, né, compartilhando. Se alguém tiver mais alguma coisa que queira falar, compartilhar, seja bem-vindo para falar qualquer coisa, e é isso. Bacana, cara. Eu acho que é isso aí. Cara, foi legal a tua apresentação. Eu curti bastante, como eu te falei. Eu trabalho com isso aí quase todo dia. Eu tô tenho que fazer alguma coisa nova. Eu também sou curioso. Eu nunca tinha visto essa parte do pipeline pelo GitLab. Eu nem sabia que tinha, porque eu também não utilizo muito. Então, foi bem útil. Obrigado mesmo. Alessandra, você tem mais alguma dúvida? Não, gostei também bastante. Eu não trabalho, né, com desenvolvimento. Acho que faz muitos anos que eu não trabalho. Mas eu curto bastante estudar, assim, na teoria, nos conceitos, como funciona, né? Bem bacana, gostei bastante. Esse é um tema muito importante, cara. Como eu falei pro Igor antes, qualquer entrevista que eu tenha, a galera me pergunta isso daí, cara. Qualquer entrevista. Nunca passei por nenhuma entrevista para cargo de sênior que a galera não perguntasse isso daí. Então, Igor, mais uma vez, cara, obrigado aí por estar compartilhando esse conhecimento com a gente, tá? Como você sabe, esse vídeo vai ficar disponível, tá? O pessoal depois que entrou e saiu, e depois que também não pôde comparecer, dá uma olhada, e provavelmente a galera vai te perguntar alguma coisa aí no LinkedIn, ou então até mesmo lá no WhatsApp. Tranquilo, muito obrigado. Eu que agradeço aí por você ter me dado a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento. Para muitas pessoas, principalmente aí para quem tem uma senioridade, eu sei que não agregou tanto, mas é sempre legal poder compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua visão, o seu lado, sabe, do processo.
que no final cada um vai ter uma visão um pouco diferente e tudo mais. E eu estou aí ansioso para ver os próximos vídeos. Vamos ver o que sai aí desse grupo aí que está se formando. Legal. Bacana, cara. Vamos fazer um negócio junto. A gente faz a apresentação junto aí, você aí. Eu já falei assim que se você precisar de alguma ajuda para desenvolver o site, para fazer a parte de usuário e tudo mais, é só dar um toque, né? Bacana. Eu estou disponível aí. Legal, vamos trocar essa ideia. Eu preciso primeiro, tipo, é porque agora eu tô no meio de um projeto e tá corrido, mas acho que daqui mais umas 2, 3 semaninhas tá fazendo o sprint vai estar mais tranquilo. Tá no meio do sprint? Cara, o sprint tá rolando e também eu pego uns projetos por fora, entendeu? Aí acaba me ocupando a vida, cara. Mas eu preciso dar um tapa lá no site do ITBR, como eu te falei, eu quero colocar umas sessões lá, mas eu quero também fazer um brainstorm com a galera para ver o que a galera precisa, né? Porque assim, o que eu quero lá é centralizar a informação para que a galera tenha um ponto comum, entendeu? De apoio para buscar informação. Aí vamos ver, cara, vamos ver. Tô pensando aqui o que eu vou fazer ainda. Mas qualquer sugestão também é bem-vinda. Ah, claro. O que eu acho legal... desculpa, Alessandra. Não, só para comentar, assim, eu trabalhei, no meu último projeto no Brasil, eu trabalhei implantando DevOps na empresa que eu trabalhava. Liderei tecnicamente o projeto, daí por isso que eu conheço um pouco essa parte mais da teoria. Se no futuro quiserem falar alguma coisa referente de como começar isso na organização, como envolver as pessoas, como juntar infraestrutura, desenvolvimento, também posso montar alguma coisa aí para falar mais para frente, se precisar, né? Olha aí, legal, certeza. Vamos fazer sim, cara. Igualmente aí, se você tiver com dificuldade de encontrar, né, alguma pessoa para falar, uma palestra e tal, fica à vontade aí para chamar aí de novo, às vezes só para bater um bate-papo. O que eu ia falar sobre o site quando eu vi o site no ar, eu olhei para o site e falei assim, olha só isso. É tosco. Não é isso. Assim, é tosco. Mas não é toscão, cara. É só... Mas não é isso que eu ia falar. Bicho, eu peguei isso daí, é um template pronto, cara. Mas não é isso que eu ia falar. É assim, o importante é você ter um ponto de partida, né? E isso é uma das coisas que eu me preocupo muito, que é você não ficar desenvolvendo uma coisa, principalmente a questão de site, como você não tem ninguém, você não está respondendo a ninguém, você não tem a necessidade de correr com nada, acaba que nunca está pronto, nunca fica bom, nunca é aquilo, e você acaba nunca colocando o negócio no ar. E você colocou o negócio no ar em tão pouco tempo, e por mais tosco que esteja, está no ar. Então, assim, é isso, entendeu? Então, assim, daí para você ir colocando coisas, ou desenvolvendo isso, ou fazendo aquilo, ou simplesmente mudar tudo, tá no ar. Você tem alguma coisa ali, você tem alguma coisa funcional. Então, não interessa o quanto tosco esteja, ou se... Não sei se você já ouviu alguém falando alguma besteira. Cara, você fez isso em, sei lá... Não, cara. Tá no ar, velho. Não é. Gente, eu vou dar tchau pra vocês. Fiz em uma semana, cara. Tchau, até a próxima. Aí a gente se fala mais. Tá na hora de dar tchau mesmo. Você tá aqui me chamando. Um abraço. Tem que sair também. Obrigada aqui, pessoal. Tá ótimo, obrigado. Tchau, muito obrigado. Então, mas a ideia é essa, viu, Igor? Tipo, eu vou, assim, eu criei rapidão só para ter um ponto de apoio mesmo, entendeu? E depois ir colocando mais informação lá. Exato. Mas aí, quando eu tiver mais tempo, eu vou organizar. Mas eu preciso também... É uma coisa que eu te falei, cara. Tipo, principalmente quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade de, primeiro, fazer network e depois fazer essa parte de transferência de conhecimento. Porque a maioria do pessoal que vem para cá, pelo que eu percebi, eles não vêm com base do Brasil. Então a galera começa alguma coisa nova aqui. Então, cara, qualquer informação que a gente puder passar, você acha que essa tua informação que você falou aí foi boba? Não foi, cara.
Isso aí tem um monte de gente que não sabe o que é que você tá falando, cara. Entendeu? Que é a galera que é mais júnior, né? Mas o lance é justamente esse, tipo, aumentar o conhecimento e fazer o network. Cara, se eu conseguir, nesse lance da comunidade, tipo, diminuir o tempo da galera procurar emprego aqui no Canadá, a galera que vem do Brasil, até mesmo a galera que já tá aqui e tá procurando mudar de área, sucesso, velho. É isso aí. Verdade. Eu tô... assim, quando eu cheguei aqui, foi muito difícil para mim trabalhar na área, né? E o que vendem para você do Brasil é outra coisa, né? Aí quando eu cheguei aqui, né, sempre rola aquele papo, né, de entry job, né? Ah, não, porque você tem que ter experiência canadense primeiro. E experiência canadense se traduz como qualquer coisa. Trabalha com qualquer coisa. É verdade. E daí depois você vai para sua área, né? E a primeira pessoa que me abriu os olhos, eu falou assim, não, cara, pô, você tem bastante experiência nisso, naquilo, a área de TI é tão forte, né? Eu tenho certeza que se você, né, formatar bem o seu currículo, tiver uma apresentação legal, você vai conseguir uma vaga de trabalho. Então foi daí que eu comecei a procurar mais coisas focadas na área de TI. Então, mas isso demorou, foi coisa de meses. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é para tirar esse conceito de que você precisa ter um entry job antes de você ir para uma área mais especializada, né? Então, eu concordo contigo, cara. Me falaram a mesma coisa, eu também passei pelo mesmo processo. Então, é esse tipo de conhecimento que eu queria compartilhar com a galera, sacou? Porque, tipo, se o pessoal vem pra cá, se eles souberem se organizar direitinho, e tendo os toques certinhos do pessoal que já tá aqui, pô, facilita a vida da galera pra caramba, cara. O cara não precisa passar 6 meses se ferrando, entendeu? Porque a galera já passou pelo processo e fala, ó, já dá o caminho das pedras. É por aí que eu queria levar. Não, sim, e eu tô aí para ajudar, né? Eu também, enfrentei na pele aí todo esse processo, exatamente como eu falei. Assim, uma questão que eu levanto aqui é que eu acho que divulgar fora de grupos de TI seria interessante, porque quem está em grupos de TI já está, de certa forma, buscando alguma coisa, certo? Entendi. Já são pessoas que porque no meu caso, né, eu digo muito da minha experiência, eu sei que cada um tem uma experiência diferente. Eu cheguei tão, assim, desiludido nessa questão que eu nem sequer me dei o trabalho de procurar grupos de TI. Eu fui direto procurar entre jobs, porque foi isso que estava, né, implantado ali, tipo, olha, beleza, legal, mas você tem que começar, sei lá, fazendo outra coisa. Exato. É verdade, cara, faz sentido, não tinha pensado por esse lado aí. Na verdade, para agora, cara, eu não tô fazendo muita divulgação. Onde é que eu divulgo? Eu divulgo só em LinkedIn, Facebook, nos grupos dos brasileiros lá, Vancouver para brasileiro, aquele negócio lá. Porque eu também não estou envolvido em muito grupo, entendeu? Então, assim, mas também tem aquela coisa, a galera, ela não vai entrar na comunidade se quer uma coisa nova, entendeu? Então eu tô deixando a coisa rolar, vai aos poucos, vai crescendo, e aí daqui a pouco começa a espalhar mais. Tipo, eu acho que quando começar, tipo, essa ideia que eu tava te falando, de trazer alguma pessoa de RH daqui do Canadá pra galera, eu acho que vai ser um chamariz legal, entendeu? E aí a galera vai vir e fala, pô, vai ser legal, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não sei. Olha, tá muito no escuro, vamos ver. A pessoa que me contratou, né, assim, pelo menos a primeira etapa por telefone e a segunda etapa que foi os testes, né, de coisa, foi tudo com ela. Ela não entende nada de programação, ela é de RH, ela já saiu da empresa, mas eu ainda tenho um contato dela. Eu posso perguntar para ela se ela não tem interesse em
O Fabrício, que estava aqui antes, ele me mandou um contato lá do cara, como a gente falou antes. Aí falou, cara, o cara topou. Eu vou fazer o contato de vocês dois. Se não rolar, aí eu te dou um toque. Beleza, fica na retaguarda, então. Porque eu também tenho, tipo... Mas a ideia é essa, cara, entendeu? Tipo, de trazer gente que possa agregar conhecimento, que a galera tire algum... que a galera consiga absorver o conteúdo. Às vezes o cara fala sobre algum tópico e a outra pessoa fala sobre outro, mas assim, a gente tem que organizar, entendeu? Eu só vou ver com ele se vai rolar, se rolar, beleza, se não rolar, aí eu te dou um toque aí você me conecta e eu troco ideia. Tranquilo. Fechado? Combinado, então. Cara, fechado. Mais uma vez, brigadão aí. Amanhã eu vou estar divulgando, amanhã eu tenho que fazer a edição do vídeo, que eu coloco entradinha, não sei o que e tal. Aí amanhã eu já consigo disponibilizar o vídeo lá no YouTube. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você tinha empresa no Brasil, alguma coisa assim? Eu tinha, cara. Sempre trabalhei como consultor lá. Só Ah, não empresa aqui. Mas daqui a pouco eu vou estar me abrindo minha empresa, cara. Eu tenho mais ou menos o mesmo objetivo, viu? Eu tô perguntando isso porque eu percebo que isso é muito business approach. E isso é importante. Ah, cara, eu sou total, cara. Aqui, como eu te falei, o que tá me pegando agora para dar um tapa aí no ITBR não é nem o trabalho lá na Launch Trip, que é a minha empresa, é que eu tô com os projetos por fora também, entendeu? Você falou. Aí, cara, tá me consumindo tempo pra caramba, mas daqui a pouco eu tô entregando daqui a 2 semanas. Aí já fico mais livre, aí eu vou dar um tapa nisso daí, o que eu quero é organizar a plataforma. E aí, tipo, o que é que eu quero, cara? Eu quero que a galera que venha pra cá, tem eu acho que é Marcos. O Marcos que entrou aqui, ele é um dos caras que, cara, o cara é muito bom, tecnicamente falando, mas só que, bicho, ele não consegue ter uma porta de entrada aqui. Foi aquilo que você falou do entry level, entendeu? E aí, o que é que eu quero? Eu quero ver uma forma de fazer com que essa galera entre no negócio sem precisar dessa porra desse entry level, cara. Que a galera do Brasil é boa, bicho. Só precisa ter uma porta de entrada. Vamos ver o que é que eu vou fazer como é que a gente faz para ajudar a galera. Mas é isso, bicho. Eu tenho que ir também. Beleza, Valeu, vai lá. abraço, até mais. Tchau. Abraço, até mais, tchau.